Fazer uma gestão eficiente do seu estoque gera maior lucratividade na empresa, controle de perdas e eficiência de caixa. Você sabia? Assista o vídeo até o final para ver os principais aspectos para gerir estoques na sua empresa. Eu sou Vitor Maestra, um dos diretores do UFC Grupo Contabilidade. Sou professor, contador e consultor empresarial nas áreas de planejamento, finanças, custos e tributação. Só peço que se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente, para continuar o trabalho, levando conteúdos para vocês. Deixe seu like e diz aí nos comentários como você controla o estoque da sua empresa. E para falar um pouquinho do estoque, vamos ver primeiro algumas referências sobre o que é o estoque, como gerir, e a importância do controle de estoque da empresa. Primeiramente, definição. O que é estoque? Dentro da empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos a serem utilizados. Isso inclui mercadorias prontas para venda, insumos de produção, embalagens, material de consumo e limpeza, entre outros. E o que é gerenciar o estoque? A gestão do estoque é o processo de controlar e organizar as mercadorias armazenadas em uma empresa, monitorando desde a sua compra, o armazenamento, controle onde ficam essas mercadorias, até a sua utilização na produção ou a sua venda. É lógico, tudo isso feito através de um sistema de controle de estoques, um programa, planilhas, ou o que você tiver na sua empresa. E qual que é a importância de gerenciar o estoque? Permite que a empresa encontre um equilíbrio entre oferta e demanda, melhorando as compras, otimizando o caixa, garantindo a eficiência logística, que por fim melhora o atendimento ao cliente. E a gestão de estoques afeta diretamente algumas áreas e funções dentro da empresa, como por exemplo, custo dos produtos. Quando você não realiza os controles de estoque ou realiza de forma inadequada, você pode estar afetando a formação de custos de seus produtos, tornando o produto mais caro ou mais barato. Também mexe com o fluxo de caixa da empresa, porque quanto maior o volume de estoque que você tenha, normalmente você gasta mais e esse dinheiro muitas vezes fica parado no seu estoque. Isso afeta o caixa da sua empresa. A satisfação do cliente. Quando você não controla o estoque, muitas vezes o pessoal acaba vendendo produtos que não tenham, ou o cliente chega para pedir um produto e não tem no estoque. Isso causa uma insatisfação do cliente. Eficiência na produção. Mesma coisa, se falta produto, a linha de produção para. Muitas vezes até comprar, o fornecedor entregar e ir para a produção, isso causou um atraso. E aí também mexe no item que eu acabei de falar, da satisfação do cliente. Porque se você atrasar produto para mandar para o cliente, vai gerar insatisfação e não satisfação no seu cliente. Mitigação de riscos. Então, quando eu trabalho e faço controle do meu estoque, vamos pegar, por exemplo, de produtos perecíveis, que tenha data de vencimento, data de validade. Se eu não controlar isso à risca, eu vou acabar perdendo produtos. E perder produtos vai me gerar riscos na empresa, porque eu vou ter gastos desnecessários. Vantagem competitiva. Quando eu controlo o meu estoque a fundo, e muitas vezes o meu concorrente não controla, eu tenho vantagem competitiva sobre ele, porque eu consigo encaixar melhor meus produtos nos meus clientes. Redução de desperdício, pegando o mesmo caso de produtos perecíveis. Se eu faço um controle adequado do meu estoque e controlo a data de validade dos meus produtos e coloco isso para venda, os que vão vencer primeiro, coloco para vender primeiro, ou faço um controle para poder devolver os produtos vencidos para os fornecedores que aceitam esse tipo de devolução, eu vou estar o quê? Melhorando e reduzindo o desperdício dentro da minha empresa, por exemplo. Relacionamento com fornecedores. Quando eu faço o controle adequado dos meus estoques,
né? E eu trabalho diretamente com meus fornecedores para que eles possam me entregar no período correto. Normalmente essa modalidade é muito usada para quem controla o estoque no just-in-time, né, tempo justo de produção, onde os fornecedores casam com a minha produção a entrega dos insumos para que eles vão diretamente à produção. E muitas vezes eu trabalho até sem estoques na minha empresa. Visibilidade do estoque. Quando eu controlo o estoque da minha empresa, eu consigo saber quanto eu tenho, quanto me custa ter esse estoque e quanto eu tenho imobilizado do meu estoque durante um período, semana, mês, ano. E também o controle de estoque me dá mais segurança nas tomadas de decisões, principalmente quando eu tenho que fazer compras de produtos ou venda dos meus produtos. E a gestão do estoque, para ter todos esses controles, ela se inicia com as compras dos produtos, onde se deve escolher os melhores fornecedores, levando-se em consideração, em relação aos fornecedores, cumprimento de prazos. Ou seja, o meu fornecedor, quando eu fecho com ele, ele tem que me entregar a mercadoria no prazo combinado. Por quê? Se eu coloco lá no meu estoque, que eu tenho estoque para 7 dias, é lógico, a gente sempre trabalha ali com um pouquinho mais, então se é 7, vamos colocar lá para 10, e o fornecedor me entrega nesses 7 dias, então põe um pouquinho a mais, 10, eu tenho que receber esse produto em 7 dias para suprir o meu estoque. Se não, se o fornecedor atrasar o prazo de entrega, vai faltar produtos na minha empresa. Preços competitivos. É óbvio, quanto menor o preço eu conseguir com meus fornecedores, melhor vai ser a formação de custos do meu produto e eu vou conseguir ou entregar um produto mais barato para os meus clientes ou também eu vou ter uma margem de lucro maior para a empresa. Condições comerciais. Também sempre tem que negociar com os meus fornecedores os prazos que eles vão me dar para pagamentos. Quanto mais longo, por exemplo, o prazo que eu tenha, melhor é para a empresa, porque eu melhoro o meu fluxo de caixa. Assim como também se eu conseguir com os meus fornecedores, por exemplo, bonificações de produtos, que isso vão entrar reduzindo o custo da minha empresa. Nível de atendimento, ou seja, o fornecedor ele tem que me atender, ele tem que ter condições de me mandar a quantidade que eu preciso para mim revender ou para mim industrializar. Flexibilidade para demandas inesperadas. Vamos supor que num mês eu tive um pico de venda, um pico de pedidos na minha empresa e precisei buscar com os fornecedores uma demanda inesperada, ou seja, uma demanda bem maior do que normalmente eu compro mensalmente. Eles têm que ter a condição de me entregar a demanda de produtos que eu preciso. E a velocidade, é óbvio, na entrega, para esse produto chegar o mais rápido possível na minha empresa. Então a gestão de estoque é fundamental, porque um estoque baixo pode representar a perda de vendas ou interromper a produção da empresa. E o excesso de estoque pode desequilibrar a empresa financeiramente, pois estoque parado é dinheiro parado. E muitas vezes, se você não tem o controle de estoque, esse estoque pode ser perdido, né? Pode ser jogado fora por uma perda por perecimento, por exemplo, e aí você está perdendo dinheiro com seu estoque. Ou você compra muitos produtos e esse produto começa a não ter saída, né? Passa uma moda e você não consegue vender mais, você está perdendo dinheiro. O dinheiro ficou parado no estoque e você não consegue recuperar esse dinheiro para a empresa. Então, administrar o estoque é administrar demanda. Não adianta ter grande volume de estoque sem procura pelos clientes e, ao contrário, ter pouco estoque de produtos que são muito vendidos. Então, você tem que administrar corretamente a quantidade dos seus estoques. E para isso, é lógico, você tem que, primeiro, planejar as suas compras, calcular o custo do seu estoque. Faça sempre o inventário físico, ou seja, contar o seu estoque que você tem dentro da empresa. Isso pode ser feito quinzenalmente, mensalmente, semestralmente ou anualmente, mas você tem que contar sempre o estoque físico da sua empresa. Faça o controle de entradas e saídas dos produtos.
tanto de insumos, matérias-primas, quanto de embalagens, quanto de produtos acabados, mercadorias para quem tem comércio, ou materiais e insumos para prestação de serviço. Esse controle você faz o quê? Através de planilhas ou de sistemas. Hoje o melhor são sistemas informatizados. E é lógico, olhando esse controle dos produtos no sistema, o pessoal tem que bater com o inventário físico que você fez. Porque quando o sistema apresenta um número divergente do inventário físico que você tem algum problema de controle de estoque na sua empresa. Entre os problemas mais comuns, tá? Deixar de lançar produtos de entrada no sistema, ou seja, comprei o produto, alguém esqueceu de lançar a entrada desse produto no sistema. Quando dá saída do produto ou baixa para produção, esquece de baixar no sistema, né, que esse produto está saindo para produção ou está sendo vendido. Ou até casos mais graves, como desvios de produtos por colaboradores dentro da empresa, que também a gente tem casos aí que ocorrem em uma ou outra empresa, ok? Então sempre comparar o sistema com o inventário físico e no mínimo uma vez por ano fazer levantamento físico. Falo até para fazer mais, uma vez por mês se puder. Mas tem uma quantidade muito grande de itens no meu estoque, vai ser difícil fazer a contagem física. Então faça contagens por amostra. Primeiro produto 1, depois produto 2, depois produto 3 e assim sucessivamente. Ou seja, cada mês vai contando alguns produtos e comparando com o que tem no seu sistema. Assim como você consegue fazer uma auditoria do inventário físico com o sistema da sua empresa. Trabalhe sempre com estoque mínimo, máximo e ponto de reposição. Estoque mínimo é o mínimo de estoque que pode ter dentro da sua empresa. Estoque máximo é o máximo que se importa ter de estoque na empresa. E ponto de reposição é quando chega aquele nível, você tem que fazer o quê? As compras. Porque quando chega no ponto de reposição, normalmente é o que a gente calcula o tempo de fazer a compra com o fornecedor, esse fornecedor entregar e o produto estar disponível dentro do meu estoque para ir para a produção ou para a venda dos meus clientes. E para fazer esses controles, eu recomendo principalmente que se faça a classificação do estoque pela classificação ABC, pela curva ABC de estoque. E o que é a curva ABC de estoque? É quando eu reparto os produtos do meu estoque, né, em 3 classes, classe A, B e C, onde, utilizando a lei de Pareto, normalmente os produtos classificados na classe A, eles representam 20% dos itens do seu estoque, mas que dão 80% da receita de venda dos seus produtos. Quem eu classifico na classe B, normalmente eles representam 30% dos itens da sua empresa e geram 15% da receita de vendas. E os produtos que eu coloco na classe C, eles são 50% dos itens do seu estoque, mas que normalmente representam 5% das suas vendas, da sua receita. Então é muito importante eu fazer essa classificação para quê? Para que eu tenha controle principalmente dos produtos do grupo A, da classe A. É lógico, tem que controlar tudo o meu estoque? Sim, mas principalmente os A, porque eles vão representar o maior volume de venda da sua empresa. E colocando o controle, né, da curva ABC para um uso mais prático, você pode gerar aí uma planilha tipo essa que o pessoal da produção vai colocar aí na tela para vocês, onde eu classifico meus produtos por A, B e C e faço algumas estimativas maiores ou menores para saber como anda o meu estoque e como eu posso implementar isso dentro da minha empresa. Primeira coisa que eu vou fazer é a correlação da curva ABC, né, com o número de produtos, ou SKU, né, que são os códigos utilizados nos meus produtos, aí classificando dentro da empresa. Normalmente, os produtos que estão na classe A, né, eles têm um menor número de produtos classificados, ou seja, gerando menos SKUs na empresa. Enquanto que os produtos que estão na classe C, eles geram um número bem maior de SKUs, bem maior de produtos. E os B são os intermediários. Em relação à variação de consumo, os produtos classificados como A, eles têm uma menor variação de consumo. O que é a variação? Normalmente, durante o mês, eles têm uma venda estável, uma venda correta.
Vamos pegar como exemplo uma panificadora, né? O produto classe A da panificadora é o quê? O pãozinho francês do dia a dia. O pão francês, normalmente, ele não tem muita variação de consumo. Todo dia a panificadora vende quase a mesma quantidade de pães, né, durante o dia. Enquanto que se a gente pegar um produto da classe C, numa panificadora, vamos pegar como exemplo o macarrão, né, docinho, bolachinha de suspiro recheado ali. É um produto que ele tem uma variação muito grande de consumo. Pode ser que num dia não venda nenhum e no outro dia eu venda 50 macarrões, 50 produtos. Então eu tenho picos de venda normalmente dos produtos aí da classe C. E da classe B são meio intermediários, né? Não é tão estável, mas também não tem tantos picos de venda, ok? Em relação à margem, ou seja, quanto que eu ganho em cima do produto que eu vendo. Quando eu tenho a classificação A, normalmente eu tenho uma margem menor sobre esse produto. Voltando ao nosso exemplo da panificadora, da padaria, tá? No pãozinho francês, a margem de lucro em cima do pãozinho francês é bem pequena. Enquanto que, quando eu pego o macarrão, classificado ali como C, a margem de lucro dele é grande e tem que ser grande, justamente porque eu vendo muito pouco daquele item. Então, normalmente eu jogo lá uma margem de 100%, 200% em cima do docinho para poder fazer a venda. Porque eu vou vender pouco, mas tem uma margem boa, uma margem de lucro grande. Enquanto que o pãozinho francês, vendo muito, mas a margem dele é um pouquinho mais reduzida. Só que, como se diz, é a vaca leiteira da minha empresa, da minha padaria. Em relação ao tamanho do estoque, tá? Os produtos da classe A, é lógico, o meu estoque tem que ser grande, porque são meus produtos que eu tenho que vender todo mês e que eu faço a venda deles todo mês. Enquanto que os produtos da classe C, né, o meu volume, o meu valor de estoque ele é menor, porque são produtos que não saem com tanta facilidade. Em termos de cobertura de estoque, o que é a cobertura de estoque? Normalmente é o prazo de reposição das mercadorias da minha empresa. Então, quando eu tenho os produtos da classe A, o meu prazo de reposição, minha cobertura de estoque é um prazo menor. Por quê? Todo dia está saindo. Se eu pegar como exemplo da panificação o pão francês, todo dia eu fabrico pão francês e eu vendo os pães franceses. Agora, quando eu pego o macarrão, normalmente o que acontece? Eu vou ver a validade dele, vamos supor que seja 10 dias, né? Não sei bem certo a validade, pode ser mais ou menos, mas seja 10 dias. Então eu vou ter uma cobertura de estoque o quê? Para 10 dias, porque é o tempo que dura esse produto na minha empresa. Então você tem que examinar dentro da sua empresa, né, qual que é a cobertura de estoque que você tem que ter para o seu produto. Normalmente os produtos de classe A, eles têm uma cobertura menor, ou seja, o prazo é menor porque eu tenho que comprar eles com maior velocidade. E os produtos da classe B e C, ele tem uma cobertura maior, ou seja, um prazo bem mais longo, até porque normalmente eu demoro mais para vender esses produtos. E por último, o giro de estoque. O que é o giro de estoque? A fórmula do giro de estoque é quando eu pego minhas vendas e divido pelo volume médio estocado. Então, por exemplo, se eu pegar a minha padaria, pegar Coca-Cola, garrafinhas de Coca-Cola, tá? Eu vendi num ano 150 mil garrafinhas de Coca-Cola. E em média eu tenho 18 mil garrafinhas de Coca-Cola estocadas na minha padaria. Isso quer dizer que o giro do meu estoque é o quê? De 8,3 vezes ao ano. Então eu giro todo o meu estoque 8,3 vezes ao ano. Normalmente os produtos da classe A, da minha curva ABC, né, do estoque, eles têm o quê? Um alto giro dos produtos dentro da minha empresa. E é aí que é o segredo de ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer esses produtos girar mesmo, muitas vezes, dentro da minha empresa, fazer meu estoque girar muito para que eu possa ganhar dinheiro, porque é aí que está o volume de vendas da minha empresa. Enquanto que os produtos classificados na curva ABC no C, eles têm um menor giro. Justamente por isso que daí eu tenho que trabalhar com uma margem de lucro mais elevada, porque como eles vão girar
pouco e eu tenho pouco desses produtos, a hora que eu vender, eu tenho que ganhar um pouquinho de dinheiro ali. Então, a gestão e a administração de estoques através da curva ABC é fundamental para a sua empresa. Além disso, eu posso controlar o estoque com outros métodos. Posso usar, por exemplo, o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Normalmente eu utilizo esse método quando eu tenho o quê? Os produtos perecíveis. Por quê? O primeiro que entrou é o primeiro que sai por causa das datas de validades dentro da empresa. Também posso trabalhar com outro método que é o WEPS, último que entra, primeiro que sai. Nesse método, normalmente eu utilizo ele quando eu quero ter os últimos preços que eu paguei no custo do meu produto para fazer a venda. Então, o último que entrou é o primeiro que sai e eu utilizo sempre o custo mais atualizado do meu produto. Também posso controlar o estoque pelo custo médio, onde eu vou fazer o quê? A média ponderada das compras e saídas para chegar no custo do meu produto. Posso também trabalhar, como eu já disse anteriormente, com o just-in-time, ou seja, tempo justo de produção, onde eu tenho que casar muito bem com os meus fornecedores a entrega dos produtos para que entre na produção ou para que eu faça a venda. Também posso trabalhar com custo a preço de venda a varejo, que é muito utilizado pelas lojas de varejo e os e-commerce, para chegar num custo médio de venda para poder calcular o preço de venda e fazer o controle ali do seu estoque. Então, pessoal, é fundamental que você realize o controle de estoques. Isso vai fazer com que você tenha um retorno maior, tenha maior lucratividade e também melhore as condições de caixa da sua empresa. Pessoal, nesse vídeo, então, a gente falou o que é o estoque, a importância de se fazer um bom controle de estoque para a empresa. Isso pode evitar perdas, desperdício, melhorar a produção, ter maior fluxo de caixa e, é lógico, gerar mais lucro para a empresa. Pessoal, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente aí nas redes sociais, deixe seu like, que é muito importante para o canal. Agradeço aí a todos, até o próximo vídeo.